Existem muitos lugares na Terra que confundem os arqueólogos estudiosos desde a sua descoberta, mas nós podemos provavelmente destacar alguns deles que foram construídos com tal precisão que os engenheiros modernos e arquitetos não conseguiram replicá-los até hoje. É simplesmente um enigma de como foi feito na época. Entre os nossos favoritos, a gente pode separar alguns, pelo menos 3 deles, que são chamados de santuários alienígenas pelos defensores do astronauta antigo. Alguns deles já foram até citados em vídeos especiais aqui, mas não custa nada a gente ver de novo. Então, 3 majestosos palácios antigos têm causado realmente um grande debate entre os investigadores e os curiosos pesquisadores da população em geral. Todos os 3 desafiam a compreensão do homem antigo em todos os sentidos, levantando muitas questões que os estudiosos modernos simplesmente não conseguem responder. Como é que se explica que a humanidade de antigamente, com toda seu estado rudimentar, tenha construído, por exemplo, Pumampuco com tanta precisão? Por que é que em Tiahuanaco é retratado cada raça na Terra? E por que é que os construtores de Teotihuacan usaram mica nas suas construções, um isolante distante demais de onde eles foram construídas as pirâmides? Estas são algumas das questões que desafiam a compreensão da antiga humanidade e que os cientistas não estão nem perto de responder com a sua cronologia e seu entendimento atual de como as coisas aconteceram nos tempos esquecidos. Acreditamos que a humanidade antiga era, porém, muito mais avançada do que os estudiosos nos dizem hoje. Acreditamos que existem tecnologias perdidas em algum lugar, provas esperando essas conclusões que permitiram os construtores, por exemplo, de Teotihuacan, de Pumapulco e Tiahuanaco que construíssem realmente tais lugares tão majestosos, incrivelmente perfeitos em seus detalhes. Teotihuacan construído pelos gigantes de Quinametzin, bom, essa seria então uma visão mitológica, mais uma visão. Esta antiga cidadela foi estabelecida por volta de 100 a.C. e que durou até a sua queda entre os séculos 7 e 8. Teotihuacan era uma das maiores cidades do mundo antigo e é uma das cidades antigas mais incríveis realmente que nós possamos encontrar na América. Lá podemos achar evidências de que os construtores desconhecidos, para essa história oficial, tinham um conhecimento incrível e avançado em matemática, em geologia, conheciam as reações do solo, da própria astronomia e, claro, da engenharia. Assim como muitas outras cidades antigas, Teotihuacan foi misteriosamente abandonada. Simplesmente todos foram embora, desapareceram em 700 d.C. Entre essas descobertas mais interessantes, em Teotihuacan temos a mica que nós falamos, o mineral. A mica era conhecida por essas civilizações antigas, por exemplo, a civilização antiga indiana, a egípcia, a grega, a romana e civilizações do Oriente, como as chinesas, e até a civilização asteca do Novo Mundo. A mica, que é um mineral, é muito estável quando exposta a eletricidade, luz, umidade e temperaturas extremas. Além disso, a mica tem propriedades elétricas excelentes como um isolador e como um dielétrico, e pode realmente suportar um campo eletrostático enquanto dissipa energia mínima na forma de calor. E é termicamente estável a 500 graus Celsius. A questão maior aqui, gente, é por que é que os construtores de Teotihuacan
usaram a mica nas suas construções. Qual era o propósito? Para que justificaria a presença desse mineral? Já sobre Pumapuco, ela representa um amplo complexo de templos que faz parte do sítio arqueológico de Tiahuanaco, na Bolívia. Pumapunco foi construída de forma tão única que está entre os locais antigos mais intrigantes existentes no nosso planeta. Ninguém foi capaz de explicar a precisão encontrada ali naqueles detalhes das pedras de Pumapunco, que lembra muito a construção por blocos. As enormes pedras foram talhadas e extraídas ao longo de 60 milhas de distância, de acordo com os arqueólogos modernos. E para deixar bem claro, Pumapunco está localizada a uma altitude de 12.800 pés, o que significa que ela está localizada acima da linha das árvores naturais, ou seja, naquela região é mais a vegetação rasteira, que existe uma altura nas montanhas onde é chamado o limite onde as árvores têm condições naturais e ecológicas para crescer naturalmente, para germinar. Então isso significa que não havia árvores crescendo naquela área, o que nos leva a pensar que não houve árvores para serem cortadas assim de se usar como rolos de madeira, né, como na Ilha de Páscoa se fala e no próprio Egito, para transportar as pedras. A questão é, como é que eles transportaram essas pedras então, naquela região tão difícil? Já a antiga cidadela de Tiahuanaco fica perto então da região lá de Pumapunco, menos de um quarto de milha a nordeste das ruínas de Pumapunco. E os cientistas acreditam que Tiahuanaco foi o centro de uma civilização com mais de 40 mil habitantes. Isso na fase antiga era um grande centro, movimentadíssimo. Disse então que Tiahuanaco exibe todas as raças da humanidade, até mesmo os de crânios alongados, pessoas vestidas com turbantes, pessoas com narizes largos, pessoas com narizes finos, pessoas com lábios grossos, pessoas com características físicas também de lábios finos, e algumas das estátuas ali representando todas essas raças do mundo são particularmente incomuns e totalmente diferentes das encontradas na área próxima, ou seja, daquela cultura ali feita e propagada na região. Um dos pontos assim mais importantes, um artefato que a gente pode citar, arqueológico, descoberto em Tiahuanaco ou em Pumapunco, é a famosa Fuente Magna Bow, uma tigela de cerâmica onde está escrito, que você vai encontrar escrito nela o cuneiforme sumério e outros símbolos da Suméria, que fica, obviamente, depois do Oceano Atlântico.